Sejam todos bem-vindos. Eu sou Juliana Paz. E eu sou Gustavo Paes. Esse é o Fluência VIP, episódio número 4. E o tema de hoje é: Quero interpretar músicas em Libras. Eita! Tema bom, hein, Juliana? Muito bom. E o Gustavo vai ajudar a gente aqui em tudo que tá, com tudo que está relacionado a interpretar, traduzir, se tem diferença, quando que eu posso fazer. Vamos É. lá, então. Não, e é um desejo de muitas pessoas. Eu ouço muito isso, Juliana. As pessoas falam assim, Gustavo, eu, eu quero interpretar música. Ou às vezes elas falam assim, Gustavo, eu estou começando a aprender Libras. Eu já fiz uma música. E, enfim, eu acho que no decorrer da conversa aí a gente vai falar como que isso funciona e talvez tirar muitas dúvidas das pessoas, né? Tô E ansioso até aí para poder ajudar. E até porque é muito bonito, né, Gustavo? É bonito. É muito lindo. Música Então, em vamos lá. Libras. Vai, o que que vocês. Então, um tema assim, um tema difícil, hein, Juliana? Se eu não souber de algumas respostas, eu vou consultar os universitários, tá? Beleza. E o pessoal que está assistindo a gente, fica à vontade, tá? Para perguntar, para. É bem isso. Se tiver É, alguma coisa que talvez não ficou esclarecido, fiquem à vontade. a gente grava conteúdos depois explicando e vai ser um prazer. Então, começa falando para a gente. O que que é interpretar música em Libras? Bom, eu acho que eu posso começar, Juliana, falando o que as pessoas, de um modo geral, acreditam que é interpretar música. Deixa eu perguntar para você, Juliana. O que que você tem visto que as pessoas acham que é interpretar música? E depois fala também o que que você acha. Tá? A maioria das vezes eu vejo assim, quando fala em interpretar músicas, as Ou pessoas não cantar em Libras, só cantar em Libras, né? Ela fala assim também, né? ótimo, cantar em Libras, isso mesmo. No geral, é assim, coloca lá uma melodia e ao invés de cantar, eu vou fazer ali alguns sinais relacionados com a letra daquela música. Mas é isso que você ouve as pessoas dizerem? Ou que você acha? Não, não, no geral as pessoas pensam isso. Por exemplo, às vezes na escola, quando eu estou trabalhando com educação infantil, tem alguns colegas que falam: olha, a gente poderia ensaiar essa musiquinha em Libras. Sim. E quando alguém me diz isso, eu percebo que elas pensam assim: que eu vou pegar ali as palavras em português, colocar os sinais em Libras e vou traduzir a música, ou interpretar Sem, a música. sem a música cantando. Então, eu já vi alguns fazerem com a música cantando, Tem dos dois principalmente na jeitos, né? educação infantil. É. A melodia no fundo, mas ao invés de quem está conduzindo ali as crianças cantarem, fazer ali os sinais em Libras. É, mas com a pessoa cantando em português também, né? Exatamente, com a É, porque pessoa quando cantando. você fala melodia, dá a ideia que é só os instrumentos, Não, não, a música mesmo, a a música em música português. como um todo, Isso. né? A música e a letra cantada. E a letra cantada. A melodia, certo. É, olha só, em primeiro lugar, eu não sou músico, não sou especialista em música. E acho que você também não, né, Juliana? De forma alguma. É, então, assim, a gente vai. Mas a gente sabe o que é tradução e interpretação. E quando a gente pensa em cantar em Libras ou em traduzir uma música para Libras ou interpretar uma música para Libras, aí sim a gente tem muito a esclarecer, muito a dizer. E certamente, Juliana, é algo que se faz muito, né? Como você disse, coloca uma música.
ali uma música infantil, né? E a gente vê muito isso na internet. E depois tem a pessoa ali fazendo em Libras ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, isso é o que as pessoas, de um modo geral, na sua grande maioria, veem, acham bonito e realmente, ó, eu não quero desmerecer aqui, tá? É muito bonito. Mas depois a gente vai talvez falar, bonito pra quem? Eu aprendi a fazer da Dona Aranha em Libras, colocando a da Depois, Dona Aranha depois vamos e colocar fazer. aqui. Você gravou? Vamos colocar aqui o link pra gente ver. Deve ficar legal. Não, era para um trabalho, era para um Trabalho, trabalho né? da faculdade, só no Legal. off, E deve, e não fica legal. Então a grande fica questão legal. então é assim que as pessoas fazem, né? Voltando aqui à nossa linha de raciocínio, nós colocamos uma música cantada e ali a pessoa está fazendo em Libras na escola, ou às vezes coloca só a melodia e faz ali em Libras. Mas eu acredito, Juliana, que na grande maioria a música completa é passada com a melodia, a pessoa cantando, e a pessoa ali fazendo em Libras. Então é isso que as pessoas entendem como cantar em Libras. Eu acho que a maioria fala de um modo mais comum assim, né? Vamos cantar em Libras. E é a maneira que é bem entendida. E também existem as pessoas que falam que elas querem interpretar músicas em Libras. Então, ok. Então elas falam isso. Agora, a sua pergunta é, o que que é, né? O que que é? Aí a gente pode dividir essa pergunta em três partes, Juliano. O que que é cantar em Libras, E traduzir música para Libras e interpretar música para Libras? Eu acho que essa pergunta ela gera esses três caminhos aí de resposta. Você concorda, uma Juliana? quarta, vi uma É. quarta. A quarta? Junto com as três, dá para você responder, então, para a gente, primeiro, o que não é. O que não é. Tá. O que que não é o quê? Das três. É, porque eu tenho interpretar, traduzir. É, então eu acho Hum. que a gente pode primeiro falar um pouco o que que é cada uma delas de um modo geral, para as pessoas terem um entendimento, porque se eu começar a responder sem dar esse esclarecimento aqui, Juliana, talvez não vai ficar tão bem compreendido. Mas como assim, Gustavo? Então eu vou dar uma base um pouquinho. É coisa rápida, por exemplo. Vamos esquecer um pouquinho da música e vamos trazer aqui é, a fala de um modo geral. E depois a gente, quando trazer a música, vai ficar assim muito mais claro. Ok. Então, olha só, Juliana, quando a gente pensa na Libras, no idioma Libras, e a gente fala assim, eu quero aprender a falar em Libras. Então, a primeira capacidade que a gente está falando aqui é falar nesse outro idioma. Então, ok, você faz um curso, aprende, né? Aprende o idioma e você vai falar. Ok. Essa é uma primeira capacidade. Falar o idioma. Uma segunda capacidade que a gente pode falar, ou segunda competência, é fazer tradução. Quando a gente fala assim, eu vou fazer uma tradução, vamos supor que a gente pegue aqui um texto, uma frase simples, que está em português, e eu preciso traduzir essa frase para a Libras, ou o inverso, da Libras para o português. Eu vou pegar aquela frase, vamos trabalhar com um texto, né, um parágrafo ali, escrito em português, por exemplo. Eu vou estudar com tempo, pensar no sentido, pensar no objetivo daquele texto, e com essas informações, então, assim, é um processo muito longo aqui, que eu vou tentar resumir o mais sucintamente possível. Depois que eu entender isso, o objetivo do texto, aí eu vou e faço a tradução, que é como é falada aquela ideia em Libras. Faço isso. Uhum. Isso é tradução. Interpretação
Então veja que a tradução não tem nada a ver com falar o idioma. Não tem nada a ver. É claro que para que eu consiga fazer tradução, primeiro eu tenho que passar por essa escadinha aqui, primeiro passo, que é ser fluente. Então, uma boa fluência no idioma. Ok. Ok. Interpretação. Interpretação é quando eu vou fazer essa tradução de um idioma para o outro, mas sem ter esse tempo de fazer esse estudo, um processo diferente. E o grande exemplo bem comum é a pessoa está ali, precisa conversar com a pessoa surda. Ela está falando e ao mesmo tempo você está ali fazendo a interpretação. Então, aqui é interpretação, ou seja, você não tem tempo de. Ah, me manda por escrito o que você quer falar com essa pessoa. Ninguém faz isso. Então, a pessoa fala ali, né? Naturalmente vai saindo as palavras e você naturalmente aqui passa para Libras. Não é tão fácil fazer isso, mas para você fazer isso bem feito, que é a interpretação, você tem que primeiro ser fluente no idioma, saber tradução. Depois disso, desses dois aqui, aí sim você vai estar capacitado para fazer interpretação. Entendi. Então, Então, só para esclarecer, tem um show musical. Tem ali um intérprete, a cada música ali que o cantor faz, o intérprete vai lá. Então, ele está interpretando a música. um show ao vivo. Um show ao vivo, exato. E o intérprete está no show ali, presencialmente, e vai fazer a Presente interpretação. da música. Então, isso é dito como interpretação. Por quê? Interpretação. Porque está acontecendo ali ao vivo. Ao vivo, né? É, Ótimo. agora, talvez a gente possa pensar, mas não poderia ser uma tradução? Talvez sim, talvez não. Por que talvez sim, talvez não? Por quê? Porque uma tradução, Juliana, ela geralmente ela tem esses passos de você pegar o material, você recebe, aí você vai estudar, aí você vai gravar, tem um processo, sabe? Um processo assim. Então, assim, de um modo geral, a gente pode classificar esse ato como interpretação. Ok. Então tá, então olha assim, então falar o idioma é aqui, eu falo. Traduzir é uma atividade diferente. E interpretar também é uma atividade diferente. Então, com isso em mente, a gente traz para a música. Ah, eu quero cantar em Libras. Vamos tentar aliar ao falar em Libras. Ligar, né? Vamos ligar aqui, né? Falar em Libras. Então, eu quero cantar em Libras. Então, veja que o cantar em Libras, se eu for falar assim, levar ao pé da letra, ele deveria significar eu com a Libras cantar, cantar em Libras, sem depender de mais nada. Porque quando eu falo em Libras aqui, eu vou conversar com a Flávia. Flávia é minha esposa que é surda. Ou com um amigo nosso que é surdo. Nós temos mais amigos surdos do que ouvintes, eu acredito. Aí a gente tá ali conversando com eles, eu tô soltando aqui, ó, em Libras aquilo que eu quero falar. Eu não dependo da língua portuguesa. Então, estritamente, se eu fosse colocar na mesma categoria cantar em Libras, eu deveria aqui produzir uma música em Libras, compor uma música em Libras, e aí cantar em Libras. Isso é possível? Sim, isso é possível. Mas, então veja que a gente está dando assim, um aprofundamento, Juliana, no que deveria ser de acordo com o que é correto. Então, cantar em Libras é uma coisa que sai de você, não depende de outra música que já aconteceu, sabe? Hum, Agora, se você vai, então, traduzir, que é o próximo passo. Ah, eu vou traduzir uma música. Ok. Então, qual que é o processo? Você recebe, por exemplo, uma música da língua portuguesa, e aí você vai fazer o processo de tradução
para a Libras. E esse processo é aquele que a gente conversou. Você vai pegar, ver a música, que tipo de música que é? É samba? É rock? Samba? Rock? É bossa nova? É MPB? Tem diferença das músicas, né? De estilos, né? Muito, muita diferença. E por que que existem essas diferenças? Não é algo a se pensar? E como que essas diferenças podem ser transportadas para a Libras? Então, veja que traduzir música, Juliana, ela é uma atividade, assim como traduzir uma fala, um texto, é uma atividade que exige bastante expertise, exige que você saiba o passo a passo do que fazer e como fazer, e aí você vai fazer a tradução. Fiz a tradução, você joga aqui para Libras, certo? E tá pronta a sua tradução. Eu não vou entrar em detalhes em como que essa tradução vai se completar. Talvez isso a gente possa falar depois com mais detalhes. E interpretar música. Agora sim, interpretar música, a música tá ali. Eu tô numa conferência, numa palestra e surge. Eu já fiz isso. Tô ali interpretando um evento, uma coisa, e aí apareceu uma música. Eu vou cantar em Libras, não tenho o que fazer. Eu preciso fazer essa interpretação. Vou fazer o melhor que eu posso, Juliana. Mas esse melhor que eu posso não vai ficar tão bom quanto uma tradução. E também não vai ficar tão bom quanto se eu soltasse isso de mim próprio em Libras. Mas eu vou fazer, né? Mas para eu fazer isso bem, eu preciso antes saber tradução muito bem. E antes de saber tradução, que é o primeiro passo, preciso ser fluente em Libras. Fluente em Libras. Então, então é isso que significa você, eu acho que de um modo bem conciso que as pessoas falam, vamos cantar em Libras. Só que elas não sabem de todos esses detalhes que a gente passou aqui, de como que funciona essa questão de cantar em Libras, né? Mas é isso, Juliana. Eu respondi demais ou respondi de menos? Respondeu dentro do que eu esperava, mas eu só surgiu aí uma outra dúvida, que talvez seja a dúvida de quem está assistindo a gente também. É, eu assisti um filme uma vez, e no filme tinha uma adolescente que cantava, porém toda a família dela era surda. E ela fez um show numa escola, porque assim ela tinha uma voz muito boa, e os pais dela foi convidado para assistir esse show. E ao final, assim, a plateia ficou perplexa, porque a menina cantava muito bem. E os pais dela, eles não tinham muita emoção ao vê-la cantando. Eles olhavam, e inclusive eles até olhavam que do lado tinha algumas pessoas que choravam, de tão emocionados que eles ficavam de ver a menina cantando, porque ela tinha uma voz assim excelente. Quando acabou a música, o diretor foi lá conhecer os pais dela. E até então o diretor não sabia que os pais dela eram surdos. E aí o diretor perguntou: o que que vocês acharam do show? O que que vocês acharam dela? Aí ela perguntou em língua de sinais. Aí os pais olharam para ele e falou assim: Olha, a roupa muito legal, a iluminação também está muito boa. E o diretor ficou assim decepcionado. Falou: Ah, tá bom. Aí isso fez com que eu pensasse o seguinte: para o surdo, a música ela tem o mesmo sentido para o ouvinte, ele vê da mesma forma, porque para eu sentir e para eu me emocionar com uma música, eu ouvinte, eu preciso de uma melodia bonita, de uma voz bonita. E uma música, para ela
uma música em libras, para ela tocar ali o coração do surdo, mexer com as emoções dele. O que que a música para o surdo precisa ter? Porque a melodia não tem, ele não escuta. Então, o que é preciso para essa música fazer o mesmo sentido que ela faz para mim, ouvinte, quando ouço uma música em português, né? Uma música falada, uma música cantada. Tá. Pergunta profunda, hein, Juliana? Lembrei do filme. Pergunta profunda. Olha só, deixa eu falar, contar aqui uma experiência que eu tive com, assim, nesses 20 anos aí de contato com pessoas surdas e com a Flávia mesmo, né, que é minha esposa. E o que que eu tenho percebido, Juliana? Olha só, nós temos um filho, né, que é o Gustavinho. Tá aí na sua casa, né? É, quando o Gustavinho nasceu, aí com o tempo ele começou a falar um pouco, né? Assim, a Flávia, ela é surda, profunda, de nascença, ela nasceu surda e ouve muito pouquinho com um dos ouvidos, né? Aí quando o Gustavinho, ele começou a balbuciar e até falar algumas palavrinhas, ela costumava colocar a mão aqui nele para sentir a voz dele, né? Então, ao colocar a mão aqui, né, no Gustavinho, ela sentia a vibração da voz dele. Então, Juliana, muitos surdos, eles sentem a vibração, assim, do som e acho isso interessante, Uhum. né? Eu vi, inclusive, um vídeo que mostrou, Juliana, eu não vou saber agora detalhes, mas a ideia geral é essa. Mostrou uma empresa que criou uma roupa, e essa roupa, ela ficava interligada com o som. E aí, quando era tocada uma orquestra, todas aquelas vibrações de todos os instrumentos era passado ali naquela roupa. E a pessoa surda sentia aquelas vibrações, sabe? Legal. E assim, eles ficavam assim maravilhados quando sentiam a vibração, porque aí, olha só, eles viam, a gente sabe que o surdo é muito visão, eles viam ali aqueles instrumentos, sabe? Os violinos, se não me engano, era uma orquestra, assim, um violino, tudo aquilo, e à medida que aquilo ia acontecendo, aqueles movimentos que ele via, ele sentia a vibração aqui no corpo dele. Eles choravam, assim, sabe, de sentir aquilo. Então, primeiro ponto que eu acho importantíssimo falar aqui, Juliana, é muitos surdos apreciam isso, de sentir a vibração do som. Isso é totalmente natural, né? A vibração. Existem algumas formas disso ser feito, né? Eu acho que até alguns locais são feitos de uma forma que eles sintam a vibração pelo chão, enfim. Mas é uma forma deles sentir aquilo que está sendo feito. Vibração. Aí a sua pergunta é, quando nós ouvintes, ouvimos uma música, a gente fica maravilhado com ela. E o surdo? Então, uma forma do surdo sentir aquela emoção da música é pela vibração. Isso é possível. É só isso? Não. Qual que é a outra forma, então? O surdo ele consegue sentir ali a emoção da música por meio de recursos visuais que estão aliados ali àquela música, recursos visuais. E a outra forma também, Juliana, é que quando você vai cantar em Libras, não é a mesma coisa se você estivesse falando em Libras.
Quando a gente canta em Libras, vamos pensar aqui no português, só para a gente fazer uma comparação. Quando a gente fala em português, a gente está ouvindo aqui o tom da nossa voz, né, as palavras saindo. Quando a gente canta, o que que a gente faz? A gente não alonga um pouco a nossa voz, alonga os tons e Longa, curta. alonga, encurta, e isso por meio de notas, Sim. né? Então a gente fala, o canto é alongar a voz ou encurtar ritmo ali e com notas diferentes. Então tudo isso traz a ideia de música. E aí você consegue perceber o que que é fala e o que que é música. Tem muita diferença. Então, na Libras também, quando a pessoa que vai fazer uma música vai ali começar a sinalizar, a sinalização dela aqui propriamente, sem recursos visuais agora, sem pensar nos recursos visuais, essa sinalização, Juliana, ela precisa ser diferente do jeito que ela fala. Ah, como assim diferente? Ah, pera lá. Então, quando por exemplo, pega uma música bonita. Que você gosta aí. Pensa numa letra da música, uma frase de uma letra bonita aí. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Ah, É tá uma aí, ó. música. Pronto, a música linda, 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 linda. Então, se você pega essa letra e você nunca ouviu essa música e você lê ela, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É uma coisa. Agora, quando você ouve ele, é preciso amar. Ah, isso dá um sentimento muito legal. Por quê? Porque tem melodia, tem nota, aquela coisa é linda de se ouvir. Tem emoção, né? Muita emoção. Emoção. Então veja que agora, pera lá, então agora a ficha caiu, Gustavo. Então quer dizer que quando eu for sinalizar aqui, tem que ter emoção aqui. E essa emoção aqui, Juliana, ela envolve o corpo como um todo, para você passar a emoção daquela música, e envolve também você fazer a sinalização de uma forma não convencional. Ou seja, regras gramaticais que a gente sabe da Libras, muitas vezes não se aplica aqui. Você transpõe essas regras, você consegue fazer rima também com a língua de sinais, rima. Por meio é, de configurações de mão similares, ou utilizar configuração de mão, poucas configurações de mão, para falar tudo o que você quiser apenas com aquela configuração de mão. Então, existem essas formas de se fazer a música que os surdos são muito bons em fazer isso, junto com os ouvintes ali, eles pegam as ideias e aí eles pensam em formas diferentes de tornar isso bonito, sabe? De tornar isso. Mas veja, Juliano, que para fazer isso, você precisa. É como se fosse um projeto. Você pega ali a música, pega a ideia dela, pega o objetivo, pega é, formas de poder fazer aquilo de uma maneira bonita, de uma maneira que fique assim visual, tanto na sua sinalização aliada a recursos visuais ao fundo seu. Eu estou falando de uma tradução, de uma tradução. Então, quando isso existe, Juliana, aí o surdo vai ver aquela música, ele vai se sentir tocado. Mas se a sua música está aqui apenas pegando as palavras daquela música do português, por exemplo, e fazendo, mesmo que seja uma tradução bem feita, olha a minha fala, mesmo que seja uma tradução bem feita, mas apenas da parte escrita, você não vai conseguir passar a emoção que a música carrega. Porque a tradução, ela envolve isso, Juliana. Você passar não apenas o que é dito, mas como foi dito. Poxa, Então, traduzir música não é uma coisa tão fácil. eu tô vendo.
Tá, mas como a gente sabe, Gustavo, que é uma coisa bonita, né? Eu acho assim, é necessário, é muito legal, né? Tá traduzindo música ou interpretando música. Para uma pessoa que tem vontade de fazer isso, por onde começar? Boa pergunta. Suponhamos que agora eu quisesse traduzir música. Por onde É, eu começo? você sabe, Juliana, que muitas pessoas que querem aprender Libras, elas têm esse objetivo. Às vezes ela viu uma música sendo feita ali em Libras e achou aquilo lindo, e realmente é muito bonito. É Então, assim, maravilhoso. para nós ouvintes que estamos ouvindo ali e vendo ali a sinalização, fica uma coisa muito interessante. Aí tá. Aí a pessoa fala, não, eu quero fazer isso. E aí coloca a música como sendo a primeira coisa que ela quer fazer ao aprender Libras. Eu não indico isso, Juliano. Eu não indico isso. Porque a pessoa está começando por aquilo que é mais difícil antes de passar por aqueles passos da fluência. Aí depois ela vai passar para tradução. Aí depois ela vai pensar em traduzir músicas. Ou quiçá interpretar músicas. Então, a pessoa que quer fazer tradução de músicas, e é uma demanda que existe, Juliana, uma demanda que existe. O Sim. que que ela precisa fazer? Ela precisa, primeiro, colocar os pés na fluência. Fluência em Libras. Primeiro passo. Aí, depois disso, ela vai aprender tradução. O que é tradução? O que é interpretação? Aí depois disso, Juliana, ela vai estar apta para fazer, sim, uma tradução de música, seja qual estilo for, tá? Estamos aqui abertos. Estamos aqui abertos, seja ele qual estilo for. Mas ela precisa primeiro passar por esses passos. E não iniciar pela música. Eu não indico isso, tá? Se alguém indica, eu respeito, tudo bem, né? No entanto, nós estamos aqui para falar o melhor caminho. O melhor caminho para a pessoa fazer algo bem feito, sabe, Juliana? E faz sentido, porque como é que eu vou cantar se eu ainda não sei falar? É bem mais complexo. Então, primeiro eu aprendo a falar e depois eu vou cantar. Faz total sentido. Nada Para uma impede, pessoa, nada impede a pessoa, de repente, por exemplo, ver músicas em Libras enquanto está aprendendo o idioma, ou de repente aprender as duas até coisas. cantar em Libras no momento que está Sim, aprendendo o idioma, mas ela fazer isso, aí é outra coisa. Ela sim. produzir isso, aí é outra coisa, sabe? Nós não estamos Uhum. aqui falando, então quer dizer que eu não posso cantar em Libras, não posso, ver músicas em Libras. Não, não é isso. Você está liberado para ver qualquer conteúdo em Libras na fase de aprendizado. Agora, produzir isso é algo que exige essa fala que a gente está colocando aqui. Então, a dica que você daria para alguém que quer aprender para cantar, primeiro, Aprender o idioma bem, ser e fluente, depois, aprender tradução. e E depois aí, cantar. depois ela vai. E assim, aprender tradução, primeiro, de falas, perdão, de textos escritos ou de vídeos em Libras. Aí você aprende tradução. Aí depois de aprender tradução, você está pronto para fazer interpretação. Não é o propósito aqui desse episódio, Juliana, mas eu acho que em outros a gente já falou, senão a gente pode falar essa questão, tradução e interpretação. Embora eu diga, olha, primeiro aprenda a tradução, o que que eu devo falar aqui? A demanda por interpretação é 10 vezes maior. Então, o que acontece? A gente acaba precisando ir para a interpretação e muitos de nós quem que eu falo? Profissionais acabam
não passando por um processo de aprendizado ou de formação em relação à tradução. Primeiro, para depois fazer interpretação. Esse é o caminho ideal, sabe, Juliana? E muitos, né, quando caem a ficha para isso, fala, poxa, eu vou ter uma formação continuada num curso de tradução que eu preciso. Eu preciso para poder fazer melhor a interpretação, que é uma demanda muito grande. Desculpa te cortar, Juliana. Não, é isso mesmo. Eu vou tentar fazer isso com a música da Dona Aranha. Depois eu quero ver. Eu vou tentar. Então, e Gustavo, quais os benefícios da pessoa começar nesse passo a passo? Fala aí para nós, porque assim, pelo que eu entendi, não dá para eu hoje ter o meu primeiro contato com a Libras e já querer ir lá e traduzir uma música. Eu tenho aí um passo a passo. É Quais os contra, benefícios? é, os benefícios. É contraproducente. Entendi. Quais são os benefícios? Os benefícios é o seguinte: o benefício é que quando você fazer esse passo a passo, você, ao fazer uma tradução de música ou interpretação de música, você vai conseguir fazer melhor essa tradução e essa interpretação de música. E a pessoa surda, que é o objetivo final, a pessoa surda, ela vai olhar você, ela vai olhar a música, ela vai olhar a música e, e vai receber o objetivo da música nela. Porque o objetivo da música é a pessoa olhar, é a pessoa receber a música. E o objetivo da música ser atingido em mim, ou eu achar bonito a pessoa que está fazendo a tradução da música. Algo a se pensar, né? Algo a se pensar. É. Então, quando uma música está sendo cantada, temos que pensar. Então, assim, tudo isso passa por aquele primeiro passo da tradução. Qual é o objetivo da música? Então, quando você responde essa pergunta, aí isso vai direcionar todo o seu trabalho dali para frente. Então, veja, Juliana, que existe um passo a passo, são procedimentos necessários para você atingir o objetivo certo da música. Então, quando você consegue fazer isso bem feito, a pessoa surda vai ser atingida com o objetivo daquela música. Entendi. Se for uma música, por exemplo, para dançar, bom, o objetivo é dançar e me divertir. Mas se o objetivo daquela música, por exemplo, é um louvor a Deus, que é uma grande procura de músicas, né? Música gospel, músicas assim. O objetivo é diferente. O objetivo ali é você, com aquela música, louvar a Deus. Então, objetivos diferentes requerem ações diferentes e produções diferentes. Então, tudo isso, quando você aprende e consegue fazer, você vai ficar feliz por fazer algo bem feito, e a pessoa surda, que é o cliente final, a pessoa mais importante de todo esse processo, vai ser atingido da maneira certa, com exatidão e fidelidade daquilo que tem que ser passado para ele. Então, o benefício é muito grande Muito grande. para os surdos, que é o Para o meu surdo. objetivo. É importante lembrar que quando eu vou fazer uma música em Libras, não importa se eu vou cantar, se eu vou traduzir, se eu vou interpretar. Eu não estou fazendo isso para ouvintes me verem, né? Tem um objetivo. O objetivo é passar a mensagem correta para o surdo. Então, isso É, é possível quando eu faço bem feito, quando eu é. sei o que eu quero com aquilo. Exato. Então, até uma dica, você falou uma coisa aí que me lembrou de uma dica interessante que você pode fazer. Vamos supor que você veja uma música, um vídeo na internet. Vamos supor que você veja uma música na internet e que tem ali a Libras daquela música, a tradução ou interpretação que seja. Tire o som, coloca no mudo e só veja a pessoa
fazendo ali a Libras. Veja como você se sente. Como você se sente é a mesma coisa que o surdo está sentindo. Então, se você, depois que fizer isso, falar para você assim, poxa, não tem graça, mas é o mesmo que o surdo está sentindo. Mas se você colocar no mudo, ver a tradução e falar, poxa, tô sentindo ali uma coisa bacana, tô gostando, aquilo ali tá me envolvendo, tá atingindo, sabe? O objetivo tá atingindo em você. Então, esse exercício, ele pode te fazer cair a ficha. Ah, então para fazer músicas em Libras, como tem que ser? Bom, obrigada, Gustavo. Por nada, um prazer. Gente, então, ó, para vocês aí que tá assistindo a gente, que quer cantar em Libras, que quer interpretar em Libras, que quer traduzir em Libras, tudo é possível. Vão em Tudo é frente. possível. Claro, claro. Porém, antes de tudo isso, vocês precisam ser fluentes no idioma. É isso que o Gustavo falou para gente aqui. E eu vou me refinar também, porque eu vou, qualquer dia desse, eu vou postar um vídeo para vocês aí, traduzindo a Pronto. musiquinha que eu comecei da Dona Aranha. Com certeza. E a Dona Aranha é muito legal. Tá bom, obrigada, Gustavo, muito bom. Obrigada pelas dicas. Por nada, é um grande prazer, né? E com relação a refinar a fluência, a gente vai ter aí uma aula falando sobre isso, precisamente no dia. Deixa eu pegar aqui o calendário. Dia 1º de fevereiro. Dia 1º de fevereiro a gente vai ter uma aula falando sobre fluência. Como você atingir a fluência. Todos estão convidados. Obrigado, até o próximo programa. Obrigado, Juliana. Até mais. Tchau.